Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e na próxima série de vídeos vamos estar a resolver o exame de Marcos da primeira fase de 2022. E avançamos já sem demoras para o exercício número 1. No recrutamento de funcionários para a agência de viagens ir e voltar são valorizadas as competências seguintes: capacidade de comunicação, C; capacidade de negociação, N; domínio da tecnologia, T; domínio da língua inglesa, I; e persistência, P. Cada candidato é avaliado em cada competência numa escala que varia desde o nível 1, menos competente, até o nível 5, mais competente. Depois do candidato ser avaliado, constrói-se o polígono de competências. Para tal, são desenhadas 5 circunferências com o mesmo centro e diferentes raios. Cada circunferência representa um nível, correspondendo a de menor raio ao nível 1, a seguinte ao nível 2 e assim sucessivamente até à de maior raio, que corresponde ao nível 5. São marcados 5 raios da circunferência maior, cada um representando o eixo relativo ao nível de cada uma das 5 competências. Se um candidato é avaliado com o nível 5 na capacidade de comunicação, é marcado o ponto de interseção entre o raio correspondente a esta competência e a circunferência correspondente ao nível 5. Procede-se de modo semelhante para as restantes competências. Depois de marcados os 5 pontos, estes são ligados, definindo o polígono de competências do candidato. Na figura 1, apresentam-se os polígonos de competências dos 4 candidatos que se apresentaram a concurso: a Alice, o Bruno, a Carlota e o Delfim. Observando o polígono de competências da Alice, podemos, por exemplo, concluir que foi avaliada com o nível 4 na capacidade de comunicação e com o nível 5 no domínio da língua inglesa. 1.1. Dos 4 candidatos que se apresentaram ao concurso, 2 deles foram admitidos pela ir e voltar. Na seleção dos candidatos foi aplicado o método a seguir descrito. Os níveis de competência de cada candidato são convertidos em pontos do modo seguinte: o nível de competência C é multiplicado por 5 pontos, o nível de competência N é multiplicado por 4 pontos, o nível de competência T é multiplicado por 3 pontos, o nível de competência I é multiplicado por 2 pontos, o nível de competência P é multiplicado por 1 ponto. Calcula-se a pontuação de cada um dos candidatos, somando os pontos obtidos. Ordenam-se os candidatos por ordem decrescente de pontuação e será essa a ordem de seleção, ou seja, são selecionados os candidatos com maior pontuação. Em caso de empate, a seleção entre os candidatos empatados será feita por entrevistas. Justifique se foram necessárias entrevistas para selecionar os 2 candidatos. Na sua resposta, apresente a pontuação final de cada um dos 4 candidatos. Ok, então vamos lá limpar tudo, vamos ficar apenas com os nossos polígonos de competências. Nós temos aqui muita informação para filtrar e para utilizar. Neste tipo de situações, aquilo que eu recomendo é organizar toda a informação que nós temos da melhor forma, e normalmente a melhor forma é mesmo uma tabela, não, nem sempre, mas muitas vezes é. E vamos fazer aqui então uma pequena tabela com toda a informação, aquela que nós temos do texto e aquela que nós conseguimos retirar dos polígonos de competências, de modo a podermos ir avaliar qual é a pontuação de cada um dos candidatos e dar então uma resposta. Então, em resumo, cada candidato é avaliado de 1 a 5 em relação aos parâmetros da comunicação, negociação, tecnologia, inglês e persistência. O parâmetro da comunicação, os pontos que são atribuídos são multiplicados por 5, os da negociação multiplicados por 4, os da tecnologia por 3, inglês por 2 e persistência 1. E isto tudo somado, portanto, depois de fazer as várias multiplicações, vai dar então uma pontuação total que nós vamos depois ordenar por ordem decrescente. Então, para a Alice, portanto, esta informação que eu agora vou buscar está toda nos polígonos. Para a Alice, em relação à comunicação, temos 4, para a negociação 3, tecnologia 3, inglês 5 e persistência 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Portanto, isto aqui vai contar para o nosso total. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. Agora vamos somar estes que têm aqui o ciclo, vamos somar esta pontuação toda. 20 mais 12 dá 32. Mais 9, 41. 51.
e 4 vai dar 55 pontos total para a Alice. Muito bom. Vamos passar então ao Bruno. Bruno, vamos novamente ao nosso polígono de competências ver as classificações. Para a comunicação, 4. Depois, para a negociação, 2. Inglês, aliás, tecnologia, 3. Inglês também 3. E para a persistência, 3. E isto vai dar então para o Bruno 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Agora vamos somar estas pontuações. 20 mais 8, 28. Mais 9, 37. 37 mais 3 dá 40 e com estes 6, 46. 46 pontos de total para o Bruno. Carlota, vamos então lá. 3 para a comunicação, aliás. Depois, 5 para a negociação. 5 para a tecnologia. 3 para o inglês e 4 para a persistência. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2 dá 6 e 4 vezes 1, 4. Vamos então somar toda esta pontuação. Ora, 15 mais 15 dá 30 e com 20, 50. 50. 6 e 4 vai dar 10, 50 mais 10 dá 60 pontos para a Carlota. E para o Delfim temos comunicação 5, depois para a negociação 3, para a tecnologia 3, inglês 3 e para a persistência também 3. Isto vai dar então o quê? 5 vezes 5 dá 25. Depois 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1, 3. Muito bom, vamos então somar toda esta pontuação. 25 mais 12 dá 37. 37 mais 9, 46. Mais 6 dá 52 e 3, 55 também. 55. Temos aqui um empate. Muito bem, como é que ficam então as pontuações quando somadas e ordenadas por ordem decrescente? Primeiro de tudo temos aqui a nossa Carlota com 60 pontos. Esta é uma daquelas informações que nós temos que apresentar necessariamente na nossa resposta. Depois vem, por exemplo, temos aqui o empate, depois a seguir temos estes 55 daqui e daqui. Vou colocar em primeiro lugar a Alice, que é igual ao Delfim. Ambos com 55. E por fim temos então aqui o Bruno. Que só tem 46 pontos. O que é que isto quer dizer? Uma vez que existem duas vagas, o que vai acontecer é que vamos ter que ir aqui a uma entrevista para decidir se... Portanto, a primeira vaga é necessariamente para a Carlota, não é? Porque tem 60 pontos. Depois, a segunda posição vai ter que ser decidida em entrevista entre a Alice e o Delfim. E, portanto, esta é a segunda parte da nossa resposta. Portanto, estão aqui as pontuações, todas ordenadas, e vai haver uma entrevista para decidir se a segunda posição vai ser para a Alice ou para o Delfim. E, portanto, a 1.1 já está respondida. E passamos então a 1.2. Considere os polígonos de competências apresentados na figura 1. Escolhe-se ao acaso um destes 4 polígonos. Considere os acontecimentos seguintes associados a esta experiência aleatória. A. O polígono escolhido tem assinalado o nível 4 na capacidade de comunicação, ou seja, a letra C. B. O polígono escolhido tem assinalado pelo menos o nível 3 na capacidade de negociação, letra N. Qual é o valor da probabilidade condicionada A se B? A linha A, 1/4, a linha B, 1/3, a linha C, 1/2 ou a linha D, 1. Então, normalmente as probabilidades condicionadas são dadas da seguinte forma. Portanto, a probabilidade de A se B é dada pela probabilidade de A intersetado com B a dividir pela probabilidade de B ocorrer.
Mas existe também aqui uma outra fórmula que neste caso, nesta situação, até acaba por ser muito mais prática, que é o número de elementos do conjunto A intersetado com B a dividir pelo número de elementos do conjunto B. Okay? Acaba por ser basicamente a mesma coisa, no sentido em que isto aqui, depois na probabilidade, isto aqui iria dividir por 4 e para esta probabilidade aqui, este número que nós iríamos determinar iria também dividir por 4, temos que escolher um de 4 polígonos. Portanto, e os 4 acabam por se cancelar em cima e em baixo. Portanto, acaba por dar a mesma coisa, é só para dizer que isto é mais económico. Então vamos lá ver quais são destes polígonos os candidatos que têm 4 na comunicação e pelo menos 3 na negociação. Então, a Alice tem exatamente 4 na comunicação e 3 na negociação, ok? Fantástico. Então, temos para aqui, temos um caso favorável, que é a nossa Alice. Depois, o Bruno, 4 para a comunicação, fantástico, mas para a negociação só tem 2, portanto, não. O Bruno definitivamente não está afastado. Para a Carlota, não tem 4 na comunicação e o Delfim também tem 5, portanto, não tem 4 na comunicação, portanto, não vale a pena sequer ver a negociação. Portanto, para aqui temos uma situação apenas favorável, que é a Alice. Portanto, 1 cá para cima. Para baixo, vamos ver então quantas pessoas é que obtiveram pelo menos nível 3 na negociação. Então, já tínhamos visto que a Alice tinha 3, o Bruno estava escolhido porque tinha apenas 2, mas a Carlota tem 5 e o Delfim também tem 3, portanto, fantástico. Temos aqui 3 possibilidades. Temos a Alice e depois a Carlota e o Delfim. Então temos 3 casos para aqui para o número de elementos do conjunto B. 3. E, portanto, isto dá uma probabilidade de 1/3 e isso leva-nos para a escolha da opção B. Portanto, a 1.2 também já está. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!